Faixas etárias. Quais os principais obstáculos, quais as principais oportunidades em cada faixa etária? Começando a conversa para gestantes, começando a conversa para mãe de recém-nascido, para mãe de bebê pequeno, até 3 meses. Nesse período, o mais importante é você saber o que te espera. Se você ainda é gestante, saber o que te espera. Se você é um bebê de poucos dias, é saber o que te espera ao longo desses 3 primeiros meses. Normalmente é uma amamentação que nem sempre é fácil. Muita mãe tem uma certa dificuldade com a mamada. O puerpério como um todo, os hormônios, é uma loucura. Algumas, infelizmente, passam pelo blues puerperal, depressão pós-parto. É muita responsabilidade nas costas de vocês. Ou porque impuseram, ou você se impôs, muitas vezes é assim, ou realmente negligenciam o apoio que deveriam te dar. E muita mãe também se cobra demais, acha que ela tem que dar conta de tudo. A amamentação nem sempre é fácil. E ainda tem o sono. Do sono, você vai passar por uma etapa, por uma fase chamada estrogestação. Como o próprio nome diz, é uma gestação extraútero, é uma gestação fora do útero. Existe uma teoria, acredita-se que o bebê precisaria de 12 meses de gestação. Ele não passaria pelo canal do parto se crescesse tanto assim, se ficasse tanto tempo assim. Seria incompatível com o canal de parto. E aí ficaria a gestação de 9 meses intraútero e mais 3 meses extraútero. Por isso o nome estrogestação. Sabendo disso, seguindo por essa teoria da esterogestação, mesmo no ambiente extraútero, você teria proporcionar as mesmas condições ou condições muito parecidas com as condições do útero. Aquele ambiente quentinho, aquele ambiente apertadinho, que é o útero, aquele ambiente mais escuro, muito contato, muito aquela sensação de segurança, de proteção, de conforto e muita sucção. O bebê intraútero, ele suga muito o líquido amniótico. Tá? Tem vários, é fácil ver isso no YouTube, um ultrassom e o bebê mexendo a boquinha. Então é muita sucção, é muito contato. Existe regra para isso? Não existe regra para isso. Alguns bebês vão precisar de muita sucção, outros vão precisar de menos. Alguns bebês vão precisar de contato, outros vão precisar de muito contato. Então não tem regra para isso. O fato dele precisar dessa sucção, não explicam isso, não avisam isso, não ensinam isso com antecedência para uma mãe. Entenda o que é a estrogestação, se informe sobre isso, que você vai precisar, porque o teu bebê vai precisar de sucção, o teu bebê vai precisar de colo, então é preciso saber disso para que você possa se preparar psicologicamente, se possível preparar uma rede de apoio para te ajudar. Então entenda o que é estrogestação, isso não é associação do sono. Pode ser que com o período, pode ser que com o tempo, acabe se desenvolvendo uma associação. Não é algo que você deve se preocupar nesse momento, certo? Entenda isso. Porque eu vejo muita mãe dizendo, meu bebê quer cama compartilhada o tempo todo, meu bebê quer ficar mamando o tempo todo, meu bebê só quer dormir se for mamando, e eu tenho medo disso acabar virando uma associação. Tudo bem, tá tudo bem se isso virar uma associação, não tem problema. Que as associações, elas são tempo dependentes, ou seja, quanto mais tempo elas existem, mais difícil vai ficando de desfazê-la. Então, se você tem um bebê de 3 meses, 4 meses, 5 meses, você tem associação há muito pouco tempo. Se tiver, nem todo bebê que fica mamando o tempo todo, que fica no colo o tempo todo, isso é associação. Se tiver uma associação aí, não é uma associação difícil de ser desfeita. Entendam isso, não é para entrar numa neurose de associação, evitar associação, não é assim. Principalmente nessa idade. Entenda o que é estrogestação pro bem teu bem, pro bem do teu bebê, pro bem do teu convívio com o teu bebê, pro bem do teu convívio com a tua família. Para daqui a um ano, se você tá gestante, se você tá mãe de bebê pequeno, para daqui a um ano, você ainda não está guardando memórias ruins, lembranças ruins desse período, que não era para ser. Eu sei, você tá cansada. Eu sei, provavelmente tá achando a coisa mais gostosa do mundo que as pessoas falam que é. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá tudo bem se lamentar, se reclamar, mas depois a gente lembra de respirar e lembra de mudar um pouquinho o foco. Fazer força mesmo, se esforçar mesmo para ver tem coisas boas acontecendo. E o que você deve fazer? O que você pode fazer nessa idade? Você pode ajustar tudo da rotina. Façam isso, aprendam, executam, esperando melhoras daqui 6 meses. Muitas de vocês vão conseguir antes. Algumas de vocês vão conseguir depois dos 6 meses, em mais de 6 meses. Acontece. A maioria vai conseguir em até 6 meses. A regra dos 6 meses. Eu prefiro que você internalize isso para não ter expectativa de mais, mas para também você não ter expectativa de menos. Achar, não, isso aqui nada funciona e joga tudo para cima e vai esperar 3 anos. Então você pode ajustar tudo da rotina, soneca, ambiente, ritual. Você pode e deve, se você ainda tem essa oportunidade. Você só não deve pensar em associação. Ainda não.
Vai ter um momento para isso. Seu bebê completou 4 meses, 4, 5, 6 meses. Esse costuma ser, de longe, o período mais tranquilo. Eu ouso a dizer que esse costuma ser o período mais fácil de fazer o bebê dormir a noite toda. 3 meses e pouquinho a 6, tá? E quando eu digo mais fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil, menos difícil. É possível em toda a faixa etária, a partir dos 3 ou 4 meses. Por que 3 ou 4? Porque é quando, e eu digo é possível, eu não estou dizendo que todos vão, mas é possível. O organismo do bebê passa a conseguir ficar 10 a 12 horas sem precisar se alimentar. 10 a 12 horas dormindo sem precisar se alimentar. Se ele vai dormir 10 a 12 horas é outra história, depende de muito mais coisa. Mas é nessa faixa etária que o organismo passa a ter essa capacidade. Alguns vão conseguir com um pouquinho menos. Nesse período de 4 a 6, tem uma coisa que costuma dificultar a sua vida. Uma única coisa. Salto de 4 meses. Tá? Salto de desenvolvimento de 4 meses. Por quê? Porque é um período que tem uma enorme mudança na vida do bebê. Muita coisa muda na vida desse bebê. Para vocês terem uma ideia, a visão, tudo aquilo que ela achava que conhecia, então ela olhava para o redor e via com uma certa nitidez. Ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, a sua visão foi ficando mais nítida. Então tudo aquilo que ela olhava parecia que era diferente, que estava muito mais nítido. Parecia que eram outras coisas. E a principal diferença, essa é uma diferença importante, mas a principal diferença é a primeira vez, costuma ser a primeira vez que se desloca de alguma forma. Que o bebê sai daquele que não é mais aquele bebê molão, paradão o tempo todo. Ele se desloca de alguma forma, porque ele aprende a virar, ele aprende a rolar. Isso pra gente é uma coisa assim, ok, a gente acha bonitinho o bebê virando, o bebê fazendo força, aí faz força, aí é bonitinho, mas pra ele é uma coisa gigantesca. Se muda muita coisa, se tem muita coisa nova, o bebê vai ficar alerta ou assustado. O salto vai acontecer. Se o teu bebê está se desenvolvendo, o salto vai acontecer. Como ele reage ao salto é que varia. E para quem não está ligado em salto e desenvolvimento, não entende exatamente como identificar o início, o final do salto, mas nesse período de 4 a 6, o grande obstáculo que você vai ter vai ser o salto de 4 meses. Você tem toda uma janela, antes do salto e passando o salto, você tem toda uma janela de oportunidade para agir, para ajustar a rotina, para ajustar a higiene do sono, para fazer os 4 passos, diminuindo os despertares de novo. Dificilmente você vai sair de 10 para 0 despertares, você vai diminuindo. E você tem que lembrar de agradecer cada despertar menos que você passa a ter, que o bebê passa a ter. Nesse período, a partir dos 6 meses, 6 a 9, tem 2 grandes obstáculos. Por isso que eu disse, por isso que eu falei que o de 4 a 6 costuma ser o mais fácil, ou menos difícil, tá? Falar que é fácil é complicado. É covardia falar que é fácil com vocês. Não é. Mas o menos difícil é esse 4 a 6. 6 a 9, você vai ter 2 grandes obstáculos. Introdução alimentar, que na verdade são 3. Introdução alimentar e salto de 6 meses, mas eles acontecem quase que simultâneo. Mas são 3 obstáculos. Salto de 6 meses não costuma, é óbvio, varia, bebê não lê tabela, mas não costuma ser tão intenso quanto o salto de 4 meses, mas tem o salto de 6 meses e introdução alimentar. Por que introdução alimentar interferiria no sono do bebê? Por que interferiria? Como que poderia piorar de alguma forma? Piora, dificulta a introdução alimentar. É uma mudança na rotina alimentar do bebê. Aquele bebê que só tomava leite, seja leite materno, seja fórmula, ele começou a ingerir alimento sólido. É uma mudança na rotina alimentar. Toda mudança na rotina causa estranhamento, deixa o bebê ou alerta ou assustado. Por isso que muitas vezes, principalmente no início, quando você sai de casa, ele fica mais chatinho, ele fica mais alerta. Quando você viaja, aí nesse período sempre tem, nesse período de dezembro, janeiro, muita mãe que passa a ir morar em outra cidade, em outro país, às vezes muda inclusive o fuso horário, e isso dificulta muito. Por quê? Porque tá mudando a rotina. Aí junta o salto com a mudança na rotina alimentar. Vamos lá, que mais? Esse período de 6 meses é difícil. Você ainda vai passar, certamente você ainda vai passar pela angústia da separação, que costuma ser uma fase mais difícil para a mãe, porque é uma fase que o bebê passa a não aceitar que você saia de perto dele. A bebê passa a não aceitar ir para o colo de outras pessoas. Ela vai interpretar que isso é uma separação, isso é um abandono. Claro que não é. Eu sei que não é, você sabe que não é. Ela ainda está interpretando assim. Então vai exigir muito de você. O que antes você conseguia deixar mais calminha, brincando no cercadinho ou no tapetinho, ou seja lá no que, e ia resolver outra coisa em outro cômodo da casa, agora você não consegue mais, porque na hora que sair ela chora. E essa angústia de separação costuma começar aos 6 meses, mas para a grande maioria de vocês só vai ser visível, vai ser perceptível entre 8 e 10, principalmente 8 e 9 meses.
Alguns começam a perceber antes um sinalzinho de angústia de separação, mas o pico da angústia é entre 8 e 10. E teria ainda mais um, mas é porque esses aqui todos passam, esses todos passam. Tem mais um obstáculo que algumas vão passar, se chama volta ao trabalho. Então, de 6 a 9, salto de 6 meses, angústia da separação, introdução alimentar. Depois de 9, que eu considero, que inclusive são as turmas da mentoria, eu divido desse jeito. 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 10 mais. Porque de 9 a 12, se você parar para ver de 9 a 12, tem ainda a angústia da separação acontecendo, mas alguns já vai estar, bebê com mais de 9 meses, 9 meses e meio, ele já vai estar, a maioria já vai estar com a angústia da separação mais tranquila do que foi no pico. Não é que acaba, mas está mais tranquilo do que foi no pico. Vai ter o salto de 9 meses. Aí o salto de 9 meses costuma ser difícil. Quem conseguiu entender o salto de 4 meses? Quem conseguiu vai conseguir entender o salto de 9 também. Se o salto de 4 meses foi a primeira forma de deslocamento que ele conseguiu, a primeira vez que ele conseguiu sair do lugar, normalmente é no salto de 9, e aí ele acontece entre 8 e 10, que o bebê vai aprender a engatinhar, que o bebê vai aprender a se deslocar com mais facilidade. Para muita gente, o salto de 9 meses é o mais difícil, é o mais pesado. Então, tem mais mudanças ainda do que aos 4 meses. Aos 9 meses tem muita, mas muita mudança cognitiva. É o bebê que começa... Normalmente é aí que ele começa a fazer imitação. Normalmente é aí que ele começa a dar o tchauzinho, que é por imitação. Normalmente é aí que ele começa a juntar 2 sílabas, mamá, babá, papá. Normalmente é aí que ele começa a fazer um certo movimento de pinça, ainda que grosseiro. Esse movimento de pinça é o que nos divide de qualquer outro mamífero. Esse movimento aqui, delicado aqui. É nesse período de 9 meses que ele passa a gostar muito mais da própria imagem no espelho, egocentrismo do bebê. É nesse período de 9 meses que ele começa a fazer uns testes. Eu não sei se você percebeu isso, provavelmente sim. Se você passou por isso, ele começa a fazer uns testes, tá? Ele começa a te testar. Claro, testar, não, pelo amor de Deus, não interpretem mal, mas ele começa a fazer a morder o peito para ver o que acontece. E quando ele dá uma tossida, por algum motivo ele fez, todo mundo olha para ele, todo mundo olha para o bebê, principalmente nessa época de coronavírus. E aí o bebê vai, às vezes no gritinho, ele vai e faz, dá uma tossidinha. Todo mundo vira para ele, todo mundo olha para ele. O que o bebê vai entender? Quando eu faço isso aqui, que eu não sei exatamente o que é isso aqui, todo mundo olha para mim. Aí vamos lá, e depois faz de novo, aí todo mundo olhou de novo. Aí ele vai entendendo, olha, toda vez que isso aqui acontece, olham para mim. Então ele começa a fazer isso para chamar a tua atenção. E quando eu digo chamar atenção, é chamar atenção no sentido bom, é querer interagir com você. Não é chamar atenção do sentido ruim, não, é sentido bom. Mas isso é típico do salto de 9 meses. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de inteligência é típico do salto de 9 meses. Então é muita mudança. Por isso costuma ser um salto tão difícil. Depois dos 10 meses, o raciocínio é exatamente igual à criança entre 1 e 2 anos. A maioria com 11 meses está fazendo a transição de 3 para 2 sonecas. Não são todos, pelo amor de Deus, não são todos. Mas a maioria já está fazendo a transição de 3 para 2 sonecas. Então são só 2 sonecas. De lá para cá, se você até lá, entendendo sobre soneca, entendendo sobre rotina, entendendo sobre higiene do sono, entendendo os 4 passos, já não deve estar uma coisa tão sofrida assim. Quem já faz isso há algum tempo. E são 2. São 4 que você tem dificuldade com soneca, e são 4, isso 4 no colo, isso costuma te desgastar muito mais, te exigir muito mais. 2 sonecas já fica mais tranquilo. É um bebê que está amadurecendo, então ele fica muito mais resistente a ambientes desajustados. Ele ainda tem vantagem de ajustar o ambiente, mas ele já está um pouquinho mais resistente. Ele já está mais... A janela de sono já está muito maior, ele já está mais resistente a ficar mais tempo acordado. Ele já consegue ficar mais tempo acordado. Rotina alimentar é muito pouco provável que um bebê nessa idade, mais de 10 meses, que aí é a minha 4ª turma, é 10 mais. 10 meses, 12 meses, 15, 18 meses, é muito pouco provável que ele acorde com fome. Exceto alguma situação pontual, nascimento de dentes, por exemplo. E aí tá doendo, comeu mal durante o dia, você já vai esperando por isso, você já espera por isso. Mas é pouco provável que algum despertar de um bebê com mais de 10 meses seja por fome. Então, toda a rotina, todo o método dos 4 passos, facilitando, vai ter 2 grandes desafios nesse período acima de 10 meses. Inclusive os saltos.
Mas a maioria não vai passar tanto salto, por tanta dificuldade, tanto perrengue assim nos saltos. 13, de 15, não vão passar por tanto perrengue assim. A maioria não vai. De 18 costuma dar uma dificultadinha, que é aquela coisa assim, para se despedir com chave de ouro, ainda assim não se compara com o de 9, com o de 4 meses. Normalmente não. Mas você vai ter duas grandes dificuldades, dois grandes desafios, dois grandes obstáculos em relação ao sono do bebê com mais de 10 meses. O gasto de energia. Como eu falei, teu bebê vai ficando mais resistente. Da mesma forma que ele resiste mais tempo acordado, ele também resiste mais ainda para dormir. Fica mais difícil fazer esse bebê dormir se não gastar energia. A janela de sono aumenta se não gastar energia muito pouquinho. Aumenta um pouquinho. Mas o principal, a resistência do bebê para não querer dormir, e de novo, eu expliquei isso ontem, o bebê não quer dormir. A resistência do bebê aumenta muito. É muito mais fácil botar um bebê para dormir, um bebê mais cansado, um bebê que gastou energia. É muito mais fácil do que um bebê que não gastou energia o suficiente. Um bebê de 1 ano que passa muito tempo preso no cercadinho. Cercadinho é uma polêmica, enfim, não vou nem me estender muito nisso, não. Tem gente que está demonizando o cercadinho, mas de vez em quando, se eu utilizar com moderação, você está preparando uma comida, só tem você em casa, é claro que você vai deixar no cercadinho, certo? É óbvio que você vai deixar no cercadinho. É muito melhor do que correr o risco dessa criança mexer na cozinha, coisa que não deveria. Tá? Mas enfim, tem gente demonizando o cercadinho. Mas a criança que fica o dia inteiro lá, o dia inteiro trancado num lugar, o dia inteiro no mesmo lugar, sem gastar energia, vai ser muito mais difícil fazer dormir. E aqui eu não estou nem falando de tela, porque tela então nem se fala. Tela, além de não gastar energia, tem 1 milhão de outros prejuízos. Ficar na frente da TV o dia inteiro, do celular, do tablet. 1 milhão de outros prejuízos. Segundo obstáculo, segundo desafio para os maiores de 10 meses, para os maiores de 1 ano. É tempo dependente. Quanto mais tempo essas associações existem, mais difíceis vão ser para desfazê-las. Mais difícil vai ser para desfazê-las. Lembrando, nem toda associação atrapalha o sono. Tem associação que ajuda. Tanto a que ajuda como a que atrapalha serão mais difíceis. Uma coisa é teu bebê entrou num salto de 4 meses, por exemplo, e você teve que levar, você não conseguiu de outro jeito, você está cansada, você não conseguiu outra forma se não levar para a cama compartilhada. E aí você passa 20 dias fazendo cama compartilhada, o salto acabou, e aí você diz, não, eu tive que dar ordem de despejo para o marido, não consigo dormir, não consigo descansar na cama compartilhada, não dá certo, eu vou voltar ele para o berço. Uma coisa é um bebê que ficou 20 dias na cama compartilhada voltar para o berço. Outra coisa é um bebê que ficou 11 meses, 12 meses. E não tem certo ou errado, não. Tem muita mãe que adora fazer cama compartilhada e não tem nada de errado com isso. A questão é se você faz 11 meses de cama compartilhada e quer desfazer, dá muito mais trabalho, vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais difícil que um bebê que está há 20 dias. Então são dois grandes obstáculos. Gasto de energia, e eu não falei de gasto de energia antes porque não é tão relevante assim associações para depois de 1 ano. Desfazer a associação de chupeta depois de 1 ano é mais difícil.